Livro Nas Fronteiras da Loucura, Manuel Filomeno de Miranda, Divaldo Pereira Franco. Capítulo 22. Atendimento coletivo. Na paisagem dos sofridos, sempre luz incessante, a misericórdia de Deus socorrendo. Onde esteja a necessidade de qualquer porte, muito próxima está a ajuda do amor. Preferindo, porém, fruir agora, sem pensar no depois, muitos desperdiçam os melhores recursos da vida, imprevidentes, sem que se permitam a sabedoria dos investimentos morais para resultados imediatos permanentes. Busca-se o prazer do momento, que logo passa, esquecendo-se dos momentos que virão. Os gozos indevidos, apressados, portanto, são prévias das frustrações que virão inevitáveis. Sucediam-se as lições de imprevisíveis causas nos labores socorristas em que nos encontrávamos. O inenumerável rol de acontecimentos naqueles dias que haviam recebido apoio e ajuda do plano espiritual, através do nosso posto de emergência, surpreendia mesmo aos trabalhadores mais experientes em tarefas desta natureza. Isto porque, na razão em que aumentam os problemas, surgem igualmente as soluções. O centro de comunicações captava rogativas e distribuía mensageiros da paz na direção dos suplicantes. Dava-me conta que nem sempre é o grau de gravidade do problema que desarvora a criatura, mas o valor que se lhe atribui. Anotavam-se ali fatores de pequena monta que respondiam por distúrbios de alta expressão, como ocorrências de grande periculosidade que se faziam superadas com relativa serenidade. A vida são, desse modo, as experiências, os acontecimentos que exercitam o espírito e moldam-no na fornalha das realizações para os ideais de enobrecimento e de paz em plenitude. A multidão que desfilava pelas avenidas em festa era surpreendente. Os bailes multiplicavam-se ruidosos e as pessoas, embriagadas pela ânsia das sensações cada vez mais fortes, apresentavam-se num crescendo de loucuras que superavam as anteriores. Sempre se tentará fruir maior soma de gozos até o exaurimento das forças nos delíquios lastimáveis. Fomos visitar algumas enfermarias onde se recolhiam desencarnados daqueles dias e outros que foram trazidos para socorro após os largos tempos em que se excruciavam, ignorando o que lhes ocorria. Familiares reconhecidos, credenciados ao atendimento dos seres que lhes eram queridos, cooperavam na assistência dispensada pelo posto, diminuindo a carga de esforço dos trabalhadores especializados. À medida em que examinava os enfermos ali albergados, dispensando esperanças e consolações, diretrizes e medidas mais eficazes, um sentimento de amor espontâneo e gratidão sem alarde de todos, envolvia o amigo espiritual num halo de suave e indescritível claridade, cuja difaneidade não tem como ser explicada. Na ala dos agitados sob controle,
chamou-nos a atenção um homem que, embora medicado, gritava, tentando segurar o ventre, onde se notavam os sinais de tremenda hemorragia que parecia permanecer, embora com menos volume. As exclamações que lhe escapavam produziam compaixão, inspirando solidariedade. Examinando-o com maior atenção, quanto o caso requeria, o enfermeiro explicou: é uma vítima de homicídio cruel. Passeava com a esposa e a filha, observando os desfiles de blocos, quando 2 mascarados passaram da brincadeira sem consequências à sistemática perseguição à moça e à senhora, sem qualquer respeito por ambas, nem pelo esposo e pai. A princípio, o senhor tolerou a intromissão dos foliões no seu círculo, mas, porque o excesso tomasse o corpo, reagiu verbalmente, gerando um atrito cujas consequências lhe foram fatais. Um dos mascarados, indivíduo de má índole, que se encontrava armado, enquanto o comparsa atracou-se com o cavalheiro, surpreendido, esfaqueando-lhe o ventre, quase estripando. Após o crime, covarde, que aterrou a multidão, que somente se deu conta quando do desfecho, aos gritos da esposa e da filha, os bandidos evadiram-se, barafustando-se pela mole humana no pandemônio das músicas e da confusão das danças. Alguns trabalhadores nossos, que pressentiram a tragédia, nada puderam fazer por falta de resposta mental às suas induções, sugerindo que se afastassem dos desordeiros ou recorressem à ação policial. Ante o trágico sucesso, procuraram atender ao espírito muito aturdido em crise de loucura que o tomou, trazendo-o para aqui. Dr. Bezerra pareceu penetrar-lhe o íntimo, enquanto eu conjecturava sobre a ocorrência infeliz. O passeio de inocente recreação familiar terminava em resultado infausto. Podia-se imaginar a soma de desespero que tombava de imprevisto sobre o lar, antes risonho e tranquilo. Automaticamente, recolhi minha oração, suplicando pelo paciente ali conosco e sua família, que iniciavam rude experiência nova a partir de então. O enfermo recebeu do benfeitor recursos pacificadores, detendo o fluxo sanguíneo com a aplicação de técnica hemostática. Sob a ação vigorosa dos fluidos superiores, o doente acerenou, silenciando e penetrando em sono profundo, reparador. Deu novas instruções ao enfermeiro e retiramo-nos. Porque me notasse compungido com o drama que acabávamos de reconhecer, obtemperou. Esse é o campo onde devemos joirar. Munindo-nos de compaixão, somos convidados ao auxílio, à educação das almas, sem os caprichos de partidos ou interesses pessoais, sem amparar as vítimas procedendo com malquerença em relação aos algozes, a todos atendendo indistintamente. Não obstante, a cada um conforme lhe seja melhor para o progresso espiritual. Como um amparo ao órfão é luminosa caridade, a reeducação em estabelecimento próprio para o delinquente juvenil também o é. O esclarecimento ao jovem constituiu-nos dever imediato, no entanto, para o toxicômano, ao lado deste, faz-lhe preciso internamento para a terapia especializada. O socorro ao tombado por mãos criminosas é de urgência.
Todavia, o homicida necessita do cerceamento da liberdade para ser reorientado e dignificar-se. A caridade e o perdão não compactuam, dando-se as mãos em convivência pacífica com o erro e a criminalidade. Antes diagnosticando o mal, propõe hábeis específicas terapêuticas para a correção e extinção deles. Educar, reeducar, são recursos de amor, terapias valiosas que fazem muito falta na Terra. Recordemos que o único título que Jesus aceitou foi o de mestre, que o era, demonstrando-nos ser a Terra um educandário onde todos, seus alunos que somos, podemos optar em aprender com ele ou com o sofrimento. Houve uma pausa própria para a reflexão. A seguir concluiu. O irmão que ora visitamos e aqui se hospitaliza poderia ter evitado o acontecimento que fazia parte do seu programa kármico, não em tais ou quais circunstâncias. Os seus compromissos negativos propunham-lhe o retorno ao mundo espiritual sob acerbas aflições. Isto, porém, poderia ocorrer mediante acidente, enfermidade longa, homicídio, de acordo com a forma como aplicasse a vida, gerando dividendos de paz ou de sombra. Não pretendendo fazer um balanço dos atos do próximo, consideramos que a impetuosidade, que gera violência, quando mal canalizada, responde por muitos males. Evitar-se discussão e não passar recibos e desaforos, agressões de qualquer natureza, não revidar males, são receitas de felicidade, às vezes oferecendo medicação de sabor amargo, quase intragável, no entanto, de resultados excepcionais. O silêncio, aplicado na provocação do irresponsável, é como o algodão de tranquilidade posto na ferida dolorosa. A vida ensina que sempre ganha aquele que cede, que serve, que perde, por mais estranho esse comportamento pareça ao utilitarismo imediatista. O nosso irmão, apesar da circunstância em que veio para cá, faz jus a socorros e assistências mais dilatada, com que se poupará muitas outras aflições que lhe poderiam advir. Confiemos sem restrições. Momentos depois, o amigo convidou-nos à tarefa nova que nos aguardava. Trata-se, elucidou, prestimoso, de atendimento a grande número de sofredores fixados em região de punições, a que se submetem em área próxima daqui. Nosso grupo era expressivo desta vez, constituído de companheiros que conduziam redes especiais, padiolas e maletas com produtos farmacêuticos e instrumental para emergências médicas. Estivéramos antes naquelas cercanias, quando fôramos socorrer Hermance. Agora, adentrávamos-nos pelo reduto do horror. Psicosfera difícil de ser respirada sobrepairava, cobrindo os edifícios que desapareceram aos nossos olhos, numa perfeita e poderosa sobreposição de faixa vibratória em que estas anulavam as físicas. Era um mundo especial, primitivo, pantanoso e nauseante na grande área urbana. Gemidos e imprecações misturavam-se em aterradora intensidade. O benfeitor instruiu-nos para que avançássemos em fila indiana e não nos detivéssemos sobre pretexto algum. Caminhando à frente, deixava marcas luminosas no manel sombrio. De quando em quando surgiam-nos sombras humanas que se asfixiavam no tremedal, levantando-se a gritar para logo desaparecer no lamaçal pútrido. O silêncio entre nós era total. Enquanto
o pensamento fixava Jesus, padecendo a crucificação e perdoando os algozes, com que cobrávamos ânimo e compaixão para alcançar êxito no empreendimento. Depois de mais de meia hora de avanço lento e cuidadoso, paramos à borda de um despenhadeiro súbito, donde se via com dificuldade o abismo indimensional naquelas circunstâncias, onde não lucilava qualquer chama, onde a esperança parecia não existir. Utilizando-se de uma corneta de propagação de som, o benfeitor, profundamente concentrado, começou a falar. Irmãos do sofrimento, a misericórdia do Pai magnânimo chega até vós. Soa o momento da vossa recuperação e próxima paz. Aproveitai, tentai o arrependimento e vinde, que vos esperamos. Levantou-se um clamor que ensurdecia. Blasfêmias e ameaças cruzaram o ar pestilento. Gritaria enfrene estrugiu repentina. Palavras grosseiras e epítetos desagradáveis foram atirados. Ladridos e uivos animalescos acompanharam a balbúrdia que se fez violenta. Fora os infelizes capachos do crucificado. Fora os crucificaremos também. Boldoavam acusações terrificantes e enfurecidas. Muitos que ali dominavam arremessaram do pau quanto encontravam. Dei-me conta de que o mentor exteriorizava opalina claridade na noite densa e macabra. Salvai-nos, anjo de Deus, pediam diversos. Socorrei-nos do inferno. Bordoadas e chibatadas estalavam vingativas, obrigando as vítimas a afundarem no atoleiro imundo, asfixiando-se. Havia uma lâmina invisível de força que nos defendia dos agressores e apedrejadores. Ato contínuo, o mentor ordenou: atirai as redes. Os destros cooperadores que estavam a postos e eram acostumados àquele tipo de socorro, lançaram as redes, que, ao contato com a substância asquerosa, adquiriram brilho, lampejando sobre aquela parte do pau. Segurai as redes, propôs enérgico, se estiverdes resolvidos a mudar de vida, a crescer para Deus. Em azáfama desesperadora, sob imprecações e dominados pelo desassossego, dezenas de espíritos agarraram-se às cordas entrelaçadas com sofreguidão. Observei que alguns dos encarcerados no Pantanal não conseguiam segurá-las, pois que pareciam desfazer-se ao seu contato, o que provocava reações de ira e de zombaria deles mesmos revoltados. A operação demorou por quase um quarto de hora, retirando-se os que se amparavam ao tempo em que eram colocados em padiolas e repetindo-se os arremessos até que foram recolhidas. Apieda-se o Senhor, disse o benfeitor, compungindo de vós todos. E em meio tom acrescentou: partamos, a tarefa está encerrada. Sob chuva de impropérios, em que a obscenidade e as acusações infames se misturavam ameaçadoras, retornamos obedecendo a mesma ordem. Quando já saíramos do charco sombrio, temerário, indaguei com todo o respeito o porquê de muitos que se amparavam nas redes não conseguiam sair do lodaçal. As redes, explicou o paciente,
são feitas de substâncias retiradas do fluido cósmico, fortes, porém delicadas. Registram as irradiações mentais daqueles que as tocam. Se o peso específico da sua exteriorização psíquica é negativo, elas diluem-se. Nos casos contrários, enrijecem-se. Ninguém ludibria as leis. Em todo lugar, nem todos que requerem amparo desejam-no realmente. Às vezes, requerem se liberar de situações que lhes desagradam, sem que mudem de comportamento. Choram e sofrem, mas não pretendem a transformação interior, necessitando de aprendizado penoso para que se modifiquem as estruturas íntimas do ser quando se capacitarão para o renascimento em si mesmos. Recebendo assistência imediata desde a hora em que eram colocados nas macas, mediante cujo concurso se lhes diminuíam as exteriorizações perniciosas, à base de recursos fluídicos e terapias especiais, os recém-liberados foram conduzidos ao posto para onde tornamos concluída a tarefa. Calculando distâncias, deduzi que aquela área se dilatava pela região onde se sediavam uma penitenciária e a faixa do lenocínio mais hediondo da cidade. Fiquei a meditar.